Olá, queridos, graça e paz, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Hoje nós estaremos orando pela sua vida e te abençoando nesse último dia do ano. Cremos que o Senhor está preparando um ano de vitórias, um ano de milagres. Eu não creio em somente previsões ruins, pessimistas e negativas em relação ao próximo ano. Não, eu creio que assim como Deus nos cuidou esse ano, nos abençoou, nos guardou e derramou o seu favor sobre nós, o ano de 2021 também será assim. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus, e essa é a minha confiança para começar um novo ano. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para você no dia de hoje. E a palavra é: não pare por causa das perseguições, não pare por causa das críticas, não pare por causa das contrariedades. Eu vou orar por você para que nesse próximo ano que está por vir, você seja tão fortalecido pelo Senhor e não retroceda de nenhum dos planos e projetos que você tem no seu coração. Estava conversando com um amigo meu ontem à noite e falando para ele a respeito da perseverança. Ele tinha um ministério muito atuante e de repente ele foi desanimando até parar. E eu estava aconselhando ele a retomar a caminhada, a retomar o seu ânimo em Deus e não desistir por causa das oposições. Eu creio que as oposições são o motivo das pessoas retrocederem e abandonarem o chamado de Deus nas suas vidas. No entanto, eu creio que as oposições, elas não podem nos fazer desistir. Nós precisamos enfrentá-las com fé e crendo no que está escrito na palavra do nosso Deus. Se você está sendo perseguido, se você está encontrando oposição para seguir em frente a sua caminhada, isso é uma coisa boa. Isso não é uma coisa ruim como você pode estar pensando. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Jesus disse: bem-sucedidos, abençoados serão vocês que sofrem perseguição. Se você tem enfrentado perseguição, acredite, você não é maior do que o Senhor Jesus Cristo. Se Ele enfrentou, sendo Senhor, perseguição, críticas, injúrias, quanto mais nós, que somos seus filhos e seus servos. Lidar com as críticas, lidar com as perseguições, deve ser a nossa atitude número 1 diante das oposições, e lidar de forma positiva, porque alguns, quando são perseguidos ou criticados, eles esmorecem, desanimam, ficam depressivos. Mas escute, porque eu estou sendo profeta para você nesse último dia do ano, e creio que o Espírito Santo, através dessa live profética, está preparando você para um novo ano, um ano de vitórias, um ano de milagres. E a palavra do Senhor para você é uma só: tens que lidar melhor com as perseguições e as críticas. Jesus foi criticado, Jesus sofreu perseguição, e eu? Será que não vou sofrer perseguição? Será que todo mundo vai aceitar meu chamado, vai aceitar meu ministério? Porque na cabeça de alguns existe pastores, mas não existe profetas. Existe pastores, mas não existe apóstolos. E algumas pessoas
usadas pelo maligno, elas são bem pesadas nos seus comentários. Como que eu lido com isso? Será que eu estou preparado para avançar mais? E estou preparado para lidar com as críticas, com a maneira como as pessoas falam e olham? Bem, se Jesus, ele enfrentou tudo por amor a uma causa maior, eu também tenho que enfrentar tudo por uma causa maior. Se você está enfrentando desafios na tua fé, ou está sendo perseguido no teu trabalho, meu irmão, não retroceda. Essa é a palavra do Espírito para você. Pare de largar coisas que você começou por causa de pessoas. Há pessoas que elas assumem determinado ministério dentro da igreja, mas diante das oposições que há, até mesmo na própria igreja, eles acabam abandonando o seu chamado e passando para outro fazer, porque eles dizem: eu não quero me incomodar. Eu vou dizer uma coisa para você: se você quer exercer o seu ministério, não há como você não se incomodar. Quem está na chuva está para se molhar. E um detalhe: quando você for perseguido, quando você for criticado, quando você for difamado, alegre-se, porque estão lhe criticando, estão lhe perseguindo, mas é por uma boa causa. Você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe que ontem duas coisas aconteceram. Primeiro, eu fui criticado. Fui criticado por uma pessoa que eu nem conheço. Mas no mesmo dia que eu fui criticado, tivemos muitos testemunhos de milagres, de palavras que eu liberei e de pessoas que foram abençoadas pelas palavras proféticas liberadas pelo meu ministério profético. Então, fazendo uma comparação do que realmente importa, eu posso dizer a você com toda certeza que as críticas não importam. O que importa são os testemunhos, os frutos. É isso que importa no meu ministério. Porque se eu der atenção às críticas, esses testemunhos não acontecerão. Esses frutos não acontecerão. Essas pessoas não serão abençoadas. Então, eu prefiro dar frutos, mesmo que haja críticas. Você tem que entender isso, que a causa pelo que você se move, ela é maior do que aquilo que você sofre. Se nós entendermos isso, sabe quem nos respaldará? O Espírito Santo. O Espírito Santo respaldará você. O Espírito Santo cuidará de você e lhe protegerá de todo o mal. Eu quero agora meditar com você no Salmo 150 e depois nós vamos orar. Estamos no último salmo, o último salmo do livro de Salmos, que é o Salmo de número 150, e a partir de amanhã eu já vou começar com o Salmo 1. Então, estamos terminando o livro de Salmos e vamos retornar ao Salmo 1, em nome do Senhor Jesus. Essas orações do dia estão sendo uma bênção e eu quero continuar com essas orações. Hoje eu terei live ainda às 11h30 e terei live às 18 horas, live de oração. Amém? Então nos acompanhe, 11h30 estaremos aqui novamente. E você que está pela primeira vez aqui nessa live de oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, eu te abençoo em nome de Jesus para que você curta, e se você não curtiu, te abençoo também. Se você não é inscrito no canal, te inscreve e compartilha com outras pessoas essa live. Tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Amém? Vamos começar? Diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no
com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Vamos orar, querido? E eu vou orar para que você, no próximo ano, não desista do que o Senhor colocar no seu coração. Vamos orar? Ore junto comigo agora, em nome de Jesus. Se você está doente, ou se você não dormiu à noite, faça essa oração com fé agora junto comigo. Eu vou abençoar o teu dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu abençoo a família dela. Eu abençoo sua casa, abençoo seu trabalho. Aqueles que têm empresa, eu abençoo a sua empresa. E é na autoridade do nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, cobre-nos com o teu precioso sangue e livra-nos de todo mal. Colocamos a nossa vida, a nossa família, ó Deus, diante de Ti. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar à nossa frente, nos dando sabedoria para lidar com as situações da vida. Que o Senhor nos dê unção também, para podermos romper todo jugo e rompermos espiritualmente em todas as áreas. E é na autoridade do Teu nome, Jesus, que eu paraliso agora todo ataque de depressão, de desânimo, todo demônio que vem para tentar oprimir essa pessoa, para tentar fazer com que ela se desvie, ou abandone a sua fé, ou até mesmo abandone o seu ministério. Você não fará isso. Você não retrocederá, diz o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que todo laço do diabo está por terra agora, e que a mão do Senhor está sobre ti. Senhor, reanima teu filho, reanima tua filha, fortalece o Senhor, para que não desistam do caminho que eles escolheram, não desistam do seu chamado, não desistam do seu ministério, não desistam do negócio que Deus entregou a eles. Senhor, também oro por aqueles que estão doentes, enfermos, com dores no corpo, e na autoridade do nome de Jesus, eu digo ao espírito da enfermidade: vá embora para nunca mais voltar agora. Eu te ordeno, mal saia do corpo físico dessa pessoa. Toda infecção, inflamação, dores no corpo, inchaços, saia agora, para nunca mais voltar. E eu declaro saúde, eu declaro vitória, eu declaro o milagre do Senhor sobre a tua vida. Senhor, oro também para que o dia de hoje seja um dia próspero, seja um dia de milagres, seja um dia de vitória, seja um dia de proteção, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado, porque tua fidelidade não tem fim, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória ao nome de Jesus. Você foi abençoado nessa live? Então compartilhe com pelo menos 5 amigos. Mande para eles. E às 11h30 eu estarei ao vivo aqui, dando direções proféticas para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. 11h30 estamos de volta. Deus abençoe, um bom dia a todos. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a Ti de dia e de noite,
em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim, não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente.
E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo. Olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, em toda a direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com o projeto pessoal. Se você perguntar para mim, profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos, eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu e talvez eu poderia, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer, não, nós vamos descansar por 10 dias. Mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias. E agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, Eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. O Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir. Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época,
E eu estava orando e chorando e dizendo: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade, não tinha perdido, tinha botado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha. Tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas, sabe? Somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas. Não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério, se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, do nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados. Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você. Eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa, a todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal, sai, 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 sai agora do caminho da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos, pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles, e todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer
a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais.